Fala galera, beleza? Eu sou o Kelvin Merlotti e nessa sessão do Code Rage falaremos sobre migração de aplicações, quais são as dores e os remédios que a gente encontra por aí, né? Como que a Embarcadero pode nos ajudar nesses processos. Eu selecionei três processos de migração que a gente vivencia para falar um pouquinho mais deles, né? Que são basicamente migração de versão de Delphi, quando você tem um código-fonte numa versão antiga e quer trazer para a versão mais atual, uma migração de tecnologia e uma migração de arquitetura. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Começando então pela migração de versão de Delphi. Acredite se quiser, a gente escuta muito isso ainda. Meu Delphi 7 funciona muito bem, para que eu vou migrar? Aí nessas horas a gente usa uma tática muito bacana, igual a do Capitão Nascimento. É ou não é? Dá vontade de fazer isso mesmo, né, gente? Vamos desapegar desse Delphi 7 aí, pô. Olha só, se você parar e olhar só esses dois primeiros itens aí dentro da seção melhorias de IDE, você já parou para pensar o tempo que você ganharia só de não ter que ficar digitando begin end, a IDE fazendo isso para você? E se você considerar os refactors, então, que são as possibilidades de você renomear procedure, variável, declarar procedure e variável, né? Declarar uma variável lá no meio do código, usa um refactor e ela já coloca a variável para você onde você precisa. Enfim, esse tipo de coisa, de recurso da IDE que aumenta bastante a nossa produtividade, né? Sem contar as outras melhorias aí, como 64-bit, threads, data snap, o live binds, integração com controles de versão, entre outras coisas aí que dão bastante produtividade pra gente, né? Então, tem que migrar, é ou não é? E aí a gente encontra nesse processo de migração algumas barreiras. Selecionei três delas aqui para a gente falar um pouquinho, que são basicamente Unicode, componentes de terceiros e acesso a banco de dados. Para começar, Unicode. Essa é a primeira grande diferença quando a gente migra um sistema antes do Delphi 2009 para uma versão posterior ao Delphi 2009, Unicode. E das diferenças do Unicode, a principal delas é essa daqui. Até o Delphi 2009, um caractere era equivalente a 1 byte de memória. E a partir de 2009, ele vai ser pelo menos 2 bytes. Então, cada caractere vai ocupar pelo menos 2 bytes de memória. Eu posso, dependendo do code page que está sendo utilizado, ocupar até 4, 8 bytes por um único caractere, né? Mas o padrão mínimo é de 2 bytes. Então, se você usa algum código que considera, por exemplo, que um array de 1 a 100, um array de char com 100 posições, com isso você está alocando 100 bytes de memória, não é mais verdade. Aí você pode pensar assim, mas eu não faço isso, meu código é só acesso ao banco de dados, eu uso isso só coisas mais simples. Mas lembra daquele componente que você pegou na internet? Será que ele não faz isso lá dentro do código dele? Lembra das suas rotinas de criptografia e etc? Então, tem que ficar muito esperto com esses casos aí, tá? Outro problema que essa mudança do Unicode acarreta normalmente é com a integração de DLLs, porque a grande maioria dessas DLLs esperam parâmetros strings como ANSI e não como Unicode, né? Então, se você passa uma variável string para ela a partir do Delphi 2009, na realidade você está passando para a DLL uma variável Unicode. E aí, obviamente, ela ocupa mais bytes, etc. Então acontece de chegar na DLL texto pela metade, caracteres cortados, inválidos, enfim. Então, na hora de fazer interação com a DLL, na maioria das vezes, ao invés de declarar parâmetros string, né, variáveis strings para você passar por parâmetro, você precisa declarar elas como ANSI-string, tá? A própria API do Windows mesmo, ela oferece, no início ela era ANSI e aí depois do surgimento do Unicode, ela passou a oferecer a mesma declaração da função com o final, né, do nome com a letra W. Então, se você tinha lá a função XPTO que recebia um parâmetro ANSI string, você vai ter a XPTO W
que recebe um parâmetro wide string, que no caso é o Unicode, né? E aí cabe a você saber qual delas você precisa chamar. As que a RTL chama sozinho, isso você não precisa se preocupar. Outro ponto de atenção com relação ao Unicode é na leitura e escrita de arquivos, tá? Principalmente arquivos de texto, XML, essas coisas. Por quê? Por se tratar de caracteres que você está salvando em disco, você precisa dizer qual a codificação desse arquivo, né? Se ele está em Unicode ou não, se ele tem o byte de ordem lá, né? O BOM, e para permitir com que você leia o arquivo da mesma forma com que ele foi gerado, né? Para não acontecer aquilo de você download from file, por exemplo, e alguns caracteres especiais serem substituídos por ponto de interrogação. Então é outro ponto de atenção a essa questão do Unicode, ok? Falando dos componentes de terceiros agora. Atira a primeira pedra quem nunca, né? Fez isso aqui. Eu achei um componente aqui na internet, ó, que funcionou lindamente. E aí você usa ele. Nessas horas é que a gente se arrepende de ter feito essa arte, né? Sem mais critério. E aí aqui está um diagrama basiquinho. A gente consegue ver pelos emojis aí, né? Pelas carinhas, que não é muito simples de fazer. Em resumo, temos um componente de terceiro. Existe uma versão nova desse componente de terceiro para baixar, se ele for open source, ou para comprar? Se tem, compra esse cara e seja feliz o mais rápido possível, tá? Que aí o fabricante vai garantir a compatibilidade, você rapidamente está pronto para migração do seu código. Não tem como uma versão mais nova para você migrar? Aí vem uma outra pergunta. Você tem o código-fonte desse componente? Se sim, dá mais trabalho, mas também é possível. Você consegue migrar esse componente para a versão mais nova. Agora, esse caso aqui é o mais dolorido, né? Você não tem uma versão mais nova para comprar, você não tem o fonte dele em mãos, te resta substituir o componente. E aí, essa é a parte realmente dolorida, porque dificilmente você vai achar um componente que tenha as mesmas propriedades e nomes, né, para fazer uma substituição transparente para você. Então essa parte dói. Por isso, meus caros, muito cuidado e muito critério antes de aprovar um novo componente para o seu projeto, hein? O terceiro ponto na migração de versão de Delphi é a questão de acesso a banco de dados, né? Isso acaba tendo um impacto considerável também nas migrações. Alguns exemplos, né, de componentes que são utilizados e que a gente pode migrar: o BDE. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? A gente deve esquecer esse cara, porque já está descontinuado há muito tempo, né? Não tem nenhuma evolução. Então já passou da hora de migrar e tem uma forma muito fácil de fazer, a gente já vai comentar sobre isso. O DB Express funciona muito bem, porém não está tendo mais evolução, né? Então não espere novas funcionalidades dele, porque os esforços estão sendo direcionados para outras coisas. ADO, se você usa ADO, só se mantém nele se você trabalha exclusivamente com bancos da Microsoft e ainda assim usando o driver ODBC, nada daquele Jet, Ole e tal, porque se você pesquisar, esses caras já foram descontinuados, tá? IBX também ok, desde que você só trabalhe com Interbase. Tem muita gente que ainda usa o IBX para fazer acesso ao Firebird, mas esses caras, o Interbase e o Firebird, têm tomado caminhos bem diferentes, né? Então, em algum momento, vai ser 100% incompatível, ok? E aí, existem outros componentes de terceiros, mas, enfim, já falamos de componentes de terceiros e cabe a você decidir o que fazer. Sugestão: migrar para o FireDAC. O FireDAC já está no Delphi aí desde a versão XE3, disponível e dentro da ferramenta já desde o XE5. É muito bem implementado o FireDAC, a sua estrutura de classes, muito sólido mesmo, rápido, tem uma performance excelente, né, para você trabalhar e comunicar com os bancos de dados. Ele suporta a maior parte dos bancos de dados da atualidade, inclusive bancos NoSQL, né? Então não tem, assim, só por esses motivos seria
já seria suficiente a convicção da migração, né? Porém, ainda assim tem alguns outros pontos que fazem o FireDAC ainda se destacar ainda mais, que são recursos que ele implementa por si, né? Independente do banco que você está usando. Por exemplo, um dos recursos que eu mais gosto no FireDAC é o recurso de local SQL. Você conseguir fazer selects em cima de datasets na sua aplicação. Então, se você tem lá um client dataset em memória, mais uma query do ADO conectando num Axis, mais uma outra query do IBX conectando num Interbase. Você consegue fazer select em cima desses datasets, inclusive com join, com union, de forma transparente. O FireDAC resolve isso para você. É muito bacana, então vale a pena estudar esse cara e investir um pouco de tempo para conhecer essas funcionalidades e correr com a migração aí, ok? Aqui tem alguns links úteis com relação a essa primeira etapa, né, que é a migração de versão de Delphi. Existe aqui na página da Embarcadero uma página específica para isso, que é esse Embarcadero Migration Center. Lá você vai encontrar vários artigos relacionados ao Unicode, sobre migração de BDE para FireDAC ou de DB Express para FireDAC. Você vai encontrar artigos relacionados a componentes de terceiros, enfim, tem bastante material no Migration Center para você conseguir estudar e se preparar para fazer essa migração, ok? Um outro vídeo, um outro material bem específico, que é um vídeo do Delphi Academy, migrando de BDE e DB Express para FireDAC, é um vídeo que demonstra na prática esse processo acontecendo, tá? E esse processo ele é bastante facilitado, como eu comentei há pouco, graças a uma ferramenta chamada Refind. Essa ferramenta é que permite, baseado em expressões regulares, que você substitua A por B. Então você monta um script dizendo que tudo que é tcarry vira tfdcarry, tudo que é tdatabase vira tfdconnection. E você roda algumas linhas de comando, passando esse script por parâmetro, e ele vai gerar uma nova pastinha com seus arquivos migrados, tá? Já existe um script de PDE para FireDAC, de DB Express para FireDAC disponível já junto com a ferramenta. Se você olhar lá na pasta samples, você vai encontrar. E nesse vídeo aqui é apresentado exatamente esse conteúdo na prática, ao vivo lá para vocês verem como funciona, tá? E além disso, a playlist do Delphi Academy inteiro, que tem vários vídeos de FireDAC para vocês poderem conhecer melhor, e outras coisas também, desenvolvimento para web, mobile, tem bastante material legal lá, vale a pena dar uma olhada. Beleza? Seguindo aqui nos nossos processos de migração, vamos falar um pouquinho sobre migração de tecnologia, né? O que vem a ser uma migração de tecnologia? Peguei aqui dois temas que eu acho relevantes e que tem acontecido bastante, né? VCL para FireMonkey e Multithread. Duas tecnologias dentro da ferramenta, né? Vamos dizer assim. Bom, migrar de VCL para FireMonkey. Primeira pergunta muito comum, né? Quando tenho que migrar, VCL vai morrer? O mundo vai ser FireMonkey? Não, né, gente? Enquanto existe o Windows, vai existir VCL. A resposta para isso é: a sua aplicação é somente o Windows? Existe a possibilidade dela rodar em Mac ou qualquer outra plataforma? Se a resposta para essa pergunta aí for não há possibilidade dela rodar em outra plataforma que não o Windows. Então, mantenha isso na VCL, continue nela sem problema nenhum. Ela continua tendo evoluções, melhorias e correções, ela continua sólida, madura como sempre foi, né, desde das primeiras versões de Delphi. Então você não está perdendo nada por isso, ok? Ok, preciso então considerar uma aplicação multiplataforma, né? Seja ela mobile ou, por exemplo, para desktop Windows, desktop Mac, né? Usando macOS. Nesses casos, você precisa do FireMonkey, ok? E uma outra possibilidade onde o FireMonkey é útil é, mesmo que a sua aplicação seja somente o Windows, mas você quer recursos visuais mais atraentes para sua aplicação, efeitos, transições, animações, e aí o FireMonkey é repleto disso, pode ser mais útil, tá? Mais interessante nesses cenários.
ok? Então, em resumo, essa é a explicação de quando eu uso um, quando eu uso o outro, certo? Ok, quero usar o FireMonkey e eu tenho uma aplicação VCL. Como que eu faço para migrar? Esses caras são frameworks diferentes, vocês devem ter visto isso. Existe inclusive nesse link, nesse primeiro link aqui, o que aponta para uma página da documentação, tá, do DocWiki da Embarcadero. Nesse link tem várias dessas diferenças. Por exemplo, lá comenta que o checkbox não é mais checkbox.checked. Você usa uma propriedade isChecked. Um button não tem mais uma propriedade caption. Ele tem a propriedade text, assim como label. Enfim, algumas diferenças que são pontuadas entre os dois frameworks, tá? E aí, nesse link tem todas elas. Uma vez que você entendeu essas diferenças, você consegue até mesmo automatizar esse processo, né? E já existe uma ferramenta de terceiros, tá? Chamada Mida Converter, tá aqui o link dela, que ela pega o seu projeto em VCL e transforma ele em FireMonkey. E eu diria que 90% do seu esforço ela faz para você, vai ficar um ou outro ajuste para fazer manualmente, tá? Mas com isso você consegue migrar uma aplicação VCL para FireMonkey com muito mais facilidade do que fazê-la manualmente, tá? Aí vem aquela pergunta, né? Então, vou colocar todo o meu RP no celular? Nosso amigo aí está ajudando a responder. Gente, por favor, esse é um ponto muito crítico, né? O celular, um tablet, não foi feito para isso. Não foi feito para ter a mesma interação que você tem com o mouse e um teclado, não é não? Então, o objetivo aqui é você pensar em como o usuário vai lidar com a sua aplicação, né? Não adianta você querer botar do jeitinho que ela é no desktop, no celular. São usabilidades diferentes, componentes diferentes. Uma das coisas mais comuns que acontece é a pessoa querer colocar grid, por exemplo, na tela de um celular. E a maioria dessas aplicações não apresenta dados em grid, sim em listas, né? Então tem uma série de técnicas, a gente tem que sim gastar um tempinho estudando isso, tá? Para conseguir desenvolver as aplicações de forma mais aderente àquela plataforma que você está entrando, né, naquele momento, no caso mobile, seja Android, seja iOS, tá? Para aí sim, num segundo momento, você adaptar a sua tela. E outro ponto importante, para que ajude a responder essa pergunta, na maioria das vezes, você não precisa do seu sistema inteiro no celular ou num tablet. Você precisa de alguns módulos deles. Um módulo operacional, talvez, de orçamento ou de pedido, ou um módulo gerencial para pessoal conseguir tirar relatórios a qualquer momento, enfim. Analise com calma a necessidade do seu cliente, aquilo que você precisa deixar na palma da mão, para aí sim pensar em implementar, beleza? Essa dica aí é muito importante, muito valiosa, tá? Ah, um outro, uma outra tecnologia, né, que a gente tem que migrar, que eu pelo menos deveria começar a se esforçar para migrar, muita gente ainda não se preocupa com isso, é a questão de multithread, né? Olha só, pare e pensa dos equipamentos que você usa hoje no seu dia a dia, quantos processadores eles têm. A grande maioria dos celulares hoje já possuem dois ou mais núcleos de processamento e a gente continua usando um só, não é não? Então, se você monta a sua aplicação normalmente sem criar nenhuma thread, todo o fluxo dela acontece dentro de uma única thread, a main thread, né? Que é aquela responsável por desenhar a interface. Então, se você vai fazer um acesso a banco de dados um pouco mais pesado, a sua aplicação fica congelada, aguardando o retorno do banco de dados e a sua tela não sofre atualizações. Então, poxa, eu vou fazer um processo mais pesado? Joga esse processo pesado então numa thread à parte para que eu consiga, eu não, né? Para que a main thread consiga ficar livre e manter a interface atualizada, não aparecer aquela telinha branca lá dizendo não respondendo, etc, né? Então, esse é o mínimo que a gente pode fazer, é deixar a aplicação com mais responsividade, mais interativa para o usuário. E, óbvio, né? Não só nesse momento. De fato, tirar proveito das threads, que é quebrar o processamento mesmo em pedaços e fazer com que eles ocorram paralelamente, consequentemente terminando mais rápido, né? Então,
a gente tem na mão muito recurso para fazer isso, para implementar. Tem sim que tomar alguns cuidados, claro, mas muita gente está ignorando isso, está esquecendo isso e seguindo sempre com uma única thread na aplicação, né? Olha só, dos recursos que a gente tem na mão é o PPL, mas não é partido político não. Esse cara é o Parallel Programming Library. É uma biblioteca, né, um framework com vários recursos, vários métodos e que permite você, de maneira fácil, subir uma tarefa em paralelo, distribuir um processamento que seria sequencial, por exemplo, uma estrutura de repetição de 1 a 100, dividir essas interações entre os processadores também, usando um for em paralelo. Permite também um recurso bacana chamado Feature, que é você coloca uma tarefa para processar e ela vai sendo processada até o momento que você pediu o valor dela. Quando chegar na chamada de recuperar o valor dela, caso ela já tenha terminado, o valor já está na mão. Se não tem terminado, se não terminou ainda, aí sim ele vai aguardar o processamento daquela thread terminar. Então você consegue também dar mais dinamismo para sua aplicação, dar mais velocidade, né? E aí eu deixei aqui um vídeo que eu gravei há um tempo, logo quando o recurso foi disponibilizado pela Embarcadero. É um vídeo que tem mais ou menos 37 minutos, que fala de todas as funcionalidades dessa biblioteca, né, da PPL, e vale a pena vocês darem uma olhada, gastar um tempinho aí conhecendo ela e os seus recursos para conseguir explorar mais essas funcionalidades aí e, consequentemente, explorar mais o hardware onde suas aplicações estão rodando hoje em dia, né? Bom, porém, alguns cuidados, independente da biblioteca que você está usando, eles continuam sendo necessários, tá? Por exemplo, conexão com o banco de dados. Nunca você deve compartilhar a conexão entre threads. Cada thread tem que ter sua própria conexão, ok? Seja um data model que você instancia dentro dela, seja um objeto T-connection que você cria dentro da sua thread, seja a forma que for. Mas a thread tem que ter a sua conexão própria, tá? Não esquece disso. Outra coisa, nunca manipular os objetos visuais da sua aplicação, né, as coisas que estão no formulário, sem usar o método synchronize ou kill. A diferença desses dois caras, para quem não lembra, basicamente é que o synchronize vai tentar executar imediatamente, assim que ele conseguir prioridade, para executar o código que você passar para ele, e o kill vai colocar numa fila o sistema operacional vai decidir o momento em que ele pode ser executado, tá? Mas obviamente não costuma demorar também, não é uma fila que vai ficar eternamente lá. Então não existe uma resposta correta. Muita gente pergunta, qual que eu uso? Qual que eu tenho que usar? O Synchronize ou o Kill? Então depende muito da situação. Por exemplo, se você tem que mostrar um alerta na tela que é naquele momento, você usa o Synchronize. Se você tem que atualizar uma barra de progresso que não tem tanta relevância assim, você pode usar o Kill, porque aí o sistema operacional vai decidir o momento apropriado de mexer na barra de progresso, tá? Coisas do gênero. E a questão da concorrência de recursos, né? Para você evitar com que mais de um processo tente manipular o endereço de memória simultaneamente, você deve sempre trabalhar com semáforos como o T-Monitor, Critical Section, entre outros aí que existem, né? Então, um cuidado essencial que a gente sempre tem que ter quando se trabalha com threads. Então, gente, se você não está habituado a trabalhar com thread, gasta um tempinho a mais, faça os testes. No começo parece um bicho de 7 cabeças, mas ele deve ter no máximo 6, tá? Então gasta um tempinho aí, estuda isso, porque vale muito a pena usar essa tecnologia, né? Desfrutar desse recurso em mãos, até pelo poder de hardware que a gente tem na mão hoje em dia, né? E aí, o último assunto sobre migrações, vamos falar da migração de arquitetura, né? O que vem a ser uma migração de arquitetura? Basicamente, a gente está falando de camadas de aplicação, né? Então, a maioria das aplicações hoje em dia, a grande maioria, trabalha com duas camadas, que é o famoso cliente-servidor, né? E aí, vem uma pergunta que eu te faço. Você é daqueles que acha que multicamadas é só para dar mais trabalho? Que você vai colocar um outro cara no meio do caminho que só para te dar mais manutenção e você não vai tirar proveito disso? Então, amigos, se você é desses caras, olha o que diz o Guardiola, né?
acorda pra vida, hein? Se liga só. Benefícios da arquitetura multicamada, alguns deles, tá? Performance. Você consegue ser mais rápido com multicamadas do que com cliente-servidor. Você deve estar se perguntando assim, como isso é possível? Se eu tenho uma camada a mais no meio do caminho, né? Isso é possível graças a algo chamado round trip, que significa idas e vindas, vamos dizer assim, né? Então, quando você faz uma aplicação conversar direto com o banco de dados, quando você abre uma query, por exemplo, para fazer um select, entre a sua aplicação e o seu executável e o banco de dados, existem muitos round trips, muitas idas e vindas. Ele abre conexão, autentica o usuário, aloca recurso, abre transação, pede para preparar o comando, depois pega o cursor, vai navegando fazendo fetch. É muita coisa que ele faz, tá? E aí, se você está numa rede de alta latência, uma rede lenta, como a internet, por exemplo, cada ida e volta dessa vai durar alguns milissegundos, né? Na nossa rede local, no dia a dia, isso é imperceptível. Uma rede de 100/100 ou 100/1000, como a gente tem hoje, não chega a milissegundo, é muito rápido, né? Agora, numa rede mais lenta, você vai ter alguns milissegundos. Então, vamos supor que isso leve, sei lá, 50 milissegundos para executar, né? Se você tiver 10 round trips, você já perdeu meio segundo numa coisa simples. Mas ativa um SQL Monitor aí no seu do FireDAC, por exemplo, FireDAC Monitor ou do DB Express, se você utiliza, e dá uma olhada na quantidade de ping-pong que acontece entre o seu executável e o seu servidor. Então, quando você tem uma aplicação distribuída, por exemplo, você tem aplicativo mobile na rua e tem desktop dentro de casa, enfim, várias aplicações que falam com o mesmo banco de dados, se essa comunicação passa por uma rede lenta, você vai ter esse problema ah, com os round trips aí, né, com o tempo de resposta de cada ciclo. Se você coloca um servidor de aplicação antes do seu banco de dados, esses round trips vão ficar entre o seu servidor de aplicação e o banco, que isso obviamente está numa rede local, onde não é um problema. E aí as suas aplicações clientes falam com o servidor de aplicação. Com o servidor de aplicação é um round trip só. É uma pergunta e uma resposta que ela recebe. Então você não vai ter esse acúmulo de latência na comunicação de rede. Só com isso você já consegue ganhar performance, né? E aí muita gente não se liga nisso. Outro ponto, escalabilidade. Hoje a gente faz o que se o cliente reclama de lentidão? Pede mais memória na máquina, né? Tem que melhorar o seu servidor. Até pedir para ele comprar a NASA, né? Ou algo do gênero. Porque se ele tiver um volume muito grande, aumentar a quantidade de terminais, chega uma hora que o hardware é o limite. Se a gente divide a aplicação em camadas, a gente pode, por exemplo, pegar uma máquina, colocar do lado do servidor de aplicação e pôr uma nova instância do servidor de aplicação nela. E aí você pode fazer um balanceamento, mesmo que manual, e falar, olha, o setor de administrativo vai no servidor A, o setor de RH vai conectar no setor B, o setor de vendas vai conectar no servidor C. E aí você faz uma divisão da carga e, consequentemente, consegue dar mais escalabilidade para sua aplicação, né? Ou ainda faz um balanceamento inteligente, colocando um cara na frente para perguntar para os servidores quem está respondendo mais rápido e direcionar as chamadas para aquele servidor, né? Tem a questão de segurança, que você pode ganhar com um multicamadas por estar protegendo o seu banco de dados do mundo externo, né? Eu já vi vários sistemas que fazem a integração, onde o cara passa o usuário e senha do banco para o outro consultar. E não é um usuário específico, é o usuário master. Então, ele confia que o cara não vai fazer nada de errado na base, né? Se você tem um servidor de aplicação, você só vai passar o usuário e senha do servidor de aplicação, só dos métodos que ele pode ver, que ele pode consumir, e fica tranquilo com relação à segurança da sua informação, né? Além da organização e da evolução que você pode dar para sua aplicação, né? Você isola as suas regras de negócio num lugar só. Então você consegue manter isso de forma mais fácil, fica mais organizado e consegue também evoluir isso. Então, são só alguns, é um resumo, né, de alguns benefícios que essa arquitetura te dá, e eu espero que você mude a sua visão, se é que você ainda tinha essa de que multicamadas só dá mais trabalho e não tem benefícios, né? Porém, essa mudança, assim como
qualquer outra, né, a maioria delas, exige um cuidado, porque é uma mudança de mindset muito grande, né? Eu deixei aqui 3 exemplos de que pode te derrubar se você não prestar atenção. Por exemplo, o client da sua aplicação, né, a camada client dela, aquela que normalmente só tem o visual, né, a camada visual, ela tem que ser muito leve. Ela não pode, por exemplo, ter um comando SQL dentro dela. A camada client, por conceito, não sabe de onde vem a informação. Se é um banco que é, se fala SQL, se não fala, ele tem que simplesmente falar para o servidor que ele precisa dos dados tais. E aí o servidor vai devolver para ele, ok? O servidor vai se virar para saber como montar essa SQL e devolver um pacote de dados para o lado do cliente, tá? Já vi várias aplicações multicamadas onde do lado do cliente se constrói SQL e aí sim, se você não tirar, se você não usar desses conceitos de multicamadas, pode ser que aquela afirmação é verdadeira, de que você está usando o multicamada só para te dar mais trabalho, né? Mas se você seguir os conceitos bonitinhos, aí com certeza você vai tirar proveito. Outro exemplo, outra preocupação que deve ter em mente é a questão de manter uma API flexível, né? Uma API que use padrões de mercado, como por exemplo a filosofia REST e o padrão JSON de intercâmbio de dados, né? JavaScript Object Notation, que é amplamente utilizado no mercado. Já vi também aplicações que usam protocolos próprios para comunicar o cliente com o servidor de aplicação, o que não é errado. Porém, você está restringindo o seu servidor de aplicação somente para a sua solução, né? Ou amanhã depois, se você quer integrar com uma outra ferramenta, você tem que passar todo o manual de como funciona o seu protocolo, a sua maneira de comunicar com o servidor, para que o cara consiga usar. Se é algo padrão de mercado, basicamente você fala para o cara como que tem que ser e ele vai conseguir consumir o seu servidor de aplicação também e vai facilitar a sua vida, né? E outra coisa muito que também tem que se lembrar, principalmente quando a gente está falando de cenário web, né? Que a gente, quando está no cliente servidor, tem o hábito, né, obviamente, de ter um processador, um HD e uma memória na mão só para você. Então, o seu executável tem recurso de sobra disponível na mão, né? Quando você está trabalhando com multicamadas, muitas coisas que o seu executável fazia passam a ser feitas no servidor. E esse servidor está sendo acessado por várias pessoas simultaneamente. Então você precisa manter isso em mente e tomar cuidado com essa divisão de recursos aí, não ficar deixando o dataset aberto, um monte de objeto instanciado e coisas do gênero, né? Então algumas preocupações aí que a gente precisa ter para que a sua solução em multicamadas tenha sucesso e não seja somente um trabalho a mais, né? Como disse a pergunta atrás. Sugestões de estudo para você então entrar de cabeça nesse mundo novo, nessa arquitetura. Estudar a filosofia REST, como ela funciona. Isso aqui não tem nada a ver com Embarcadero ou Delphi ou C++ Builder. Isso aqui é um modo de trabalho, tá? É uma maneira de trabalhar, de explorar o HTTP e o protocolo HTTP e fazer comunicação entre aplicações, tá? Então é muito importante. Estudar JSON, que é uma maneira muito bacana de se fazer troca de dados, né? Até algum tempo atrás só se falava de XML, né? Ou layout fixo com algum tipo de caractere separador, como ponto e vírgula, etc. E o JSON vem ganhando muito mercado pela sua simplicidade e praticidade, né? Estudar também o conceito de microserviços, que é algo muito bacana. Isso aqui, esses 3 caras de cima não tem nada a ver com o Delphi em si, né? Mas são conceitos muito válidos nos dias de hoje e isso aqui tudo você vai acabar aplicando depois na prática com as tecnologias dentro da ferramenta. Ou com o próprio WebBroker, que você deve se lembrar aí do Delphi desde lá do início, né? Se não me engano, do Delphi 3 já tinha o WebBroker. Até hoje ele está dentro da ferramenta e você consegue montar um servidor de aplicação com ele, se você quiser, né? Óbvio que ele não tem muita coisa já pronta, como os outros, mas você consegue implementar um web server, um servidor de aplicação
de regra de negócio, de acesso a dados tranquilamente com o WebBroker. O DataSnap, que todo mundo já conhece e que é um framework que facilita essa implementação, principalmente quando a gente fala de cliente Delphi, né? Mas não somente. Então, eu posso criar servidores de aplicação que vão ser consumidos por clientes Delphi de forma muito fácil e que podem ser normalmente consumidos por clientes de outras tecnologias. E também tem o RAD Server, que além dele ter essa possibilidade de ser consumido por outros clientes e já trabalhar com um modo mais clean de JSON, vamos dizer assim, ele tem várias funcionalidades implementadas, como Push Notification Server, como mapeamento de GPS indoor com beacons, como controle de usuários e analytics, enfim, alguns recursos que ele já traz pronto e que você só vai usar, não precisa gastar tempo implementando, tá? Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesses conceitos de REST, JSON, microserviços e nas tecnologias disponíveis para se implementar aplicações multicamadas com Embarcadero, Delphi e C++ Builder. Beleza? Bem, pessoal, eu sou o Kelvin Merlotti, como falei no início. Atualmente cuido da área de serviços da Embarcadero do Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim aí, tem o meu site pessoal. E a área de serviços da Embarcadero do Brasil é a área que cuida de tudo que não é licença, né, de venda de licença. Então, os treinamentos oficiais, consultorias, mentoring, auditoria para você validar se o seu código foi implementado com qualidade, se a equipe seguiu o padrão que era para ter seguido, se o terceiro que você contratou para fazer algo entregou com a qualidade que você imaginava, e também a alocação de mão de obra para ter funcionário nosso, né, um recurso nosso dentro da sua empresa, ou mesmo que à distância, mas implementando o que você sugerir, né, o que você considerar necessário, e também desenvolvimento de código-fonte sob medida. Né? Nós não desenvolvemos produtos, mas ajudamos os nossos clientes a desenvolver os seus. Né? Então, se você tiver algum aplicativo, ou site, ou sistema que seja para fazer e não tá sem braço aí no momento, fala com a gente tem como ajudar aí, nossa equipe está disponível para te apoiar ou te ajudar nesse desenvolvimento. Beleza? Então, por hoje é isso. Gostaria de agradecer aí pela atenção de todos e passar agora para as perguntas ao vivo. Qualquer dúvida posterior, fique à vontade para entrar em contato pelos nossos canais. Um grande abraço!